lenta. Eu mesma demorei a conseguir entrar, então não sei se a Patrícia está com dificuldades aí para conseguir entrar. E o WhatsApp está meio problemático, então vamos aguardar a doutora Patrícia por aqui. Entrou, conversa direito, sabia? Conversa direito, convidando ela aqui. Belíssima também. Pronto, gente, ela está entrando aí. Enquanto ela entra, a pessoa também vai chegando, 18 horas, no horário intermediário, né? Muita gente já voltou a trabalhar, então esse horário está voltando para casa dependendo do horário. Só aguardando aqui a tela dividir, porque realmente a internet hoje está lenta. Mas ela já recebeu aqui o convite, daqui a pouco vai aparecer na telinha de vocês. Vocês aproveitam para ir dizendo aí se o som está ok, se a imagem está ok, tá? E aí a gente vai ajustando se for o caso. Ela já entrou, eu já mandei o convitinho, daqui a pouco ela aparece aqui. E aí a gente já... Bom que dá tempo de todo mundo entrando também. Todos adaptados já. Quem é aqui de Niterói, a gente tem evoluído nos níveis, né? Plano de progressão da cidade. E não entrou, não. Deixa eu tentar de novo aqui. Deu um bugzinho. Pronto, deixa eu agora. Mandei o convite aqui para ela. Vamos ver se agora ela consegue entrar. Espero um pouquinho de paciência de vocês. Pessoal, a gente sabe que é chato essa coisa da internet, mas é muita gente usando, né? Muita gente fazendo live, a gente não pode se encontrar ainda presencialmente, então tudo feito pela internet, aí tem essas instabilidades, essas questões. Quem está aqui está conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Dá só um okzinho, um joinha, se tiver tudo ok para vocês. Tá bom? Enquanto isso, eu estou tentando aqui a doutora... agora foi. Agora foi. Boa noite, minha queridinha. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Gente, mas tá muito instável esse Instagram. Eu não consigo entrar, não tava conseguindo entrar para aceitar o seu... Gente, não é só no Instagram, não. É a internet de forma geral. Eu tô 2 dias com uma estabilidade absurda. Até no WhatsApp. Até no WhatsApp, minha amiga, com estabilidade. Exato. Também, eu acho que o pessoal está usando muito a ferramenta. Deixa eu até posicionar melhor aqui para vocês conseguirem me ver melhor também, que eu acho que agora foi. Tava com luz atrás. Estava horrível. A instabilidade estava muito grande, né, da internet de modo geral. Todos esses provedores, né, esses servidores de uso de dados estavam tendo esses problemas, então assim, estava complicado. Não tem problema, o importante é que a gente sempre dá um jeitinho de estar junto. Com certeza. Aí, né? Eu falei que só às 6 horas, um horário meio intermitente, mas ainda é um horário bom, porque depois todo mundo começa a fazer live e a gente não consegue mais entrar. Fica muito ruim. Pois é. E aí, doutora Patrícia, eu, primeiramente, quer dizer que estou morrendo de saudade dos nossos cafés. Passei hoje na frente do café lá do lado da Ordem. Olha, meus cafés. Morrendo de saudade, tão bom te ver por aqui. Espero que logo a gente esteja junta, pessoalmente. Com certeza. E aí, enquanto o pessoal está entrando aqui, eu estava contextualizando rapidinho essa questão do porquê que a gente está falando sobre a suspensão dos acordos de trabalho. E aí comecei a fazer uma contextualização muito rapidinho, mas como a pessoa ainda estava entrando, então eu vou fazer um iniciozinho rápido e vou abrir para a doutora poder falar. Gente, eu geralmente deixo a pessoa se apresentar, mas eu sou apaixonada pela doutora Patrícia Jardim, empreendedora nata, né? Era delegada da Comissão de Direito da Moda, né? E hoje ela é presidente da Comissão de Direito e Empreendedorismo, é uma empreendedora nata, é criadora do canal @Conversa Direito, tem a página dela lá, também está sempre trazendo coisas extremamente interessantes, auxilia os empreendedores. Se você nesse momento está precisando de um auxílio, de alguma ideia, de repente criativa, uma forma de se reinventar, acho que a doutora Patrícia pode te ajudar. Ela tem feito um trabalho muito bacana nesse momento de recuperação de trabalho e renda, e também especialista de direito do trabalho. Eu sou a chata que estou sempre aqui na linhazinha de vocês, sou delegada da Ordem dos Advogados do Brasil, na Comissão de Direito de Trabalho. Sou palestrante, sou colunista do Instituto Brasileiro de Direito,
E sou estudante de Pedagogia Social pela Universidade Federal Fluminense, que faz parte do projeto de apoio que tem a ONGs, um projeto pessoal, é um projeto de fato pessoal. E estamos aqui para falar com vocês, sem mais delongas, já deu tempo do pessoal ir chegando. Essa live vai ficar salva aqui no IGVT, então quem de repente perder não tem problema. Depois eu baixo, Patrícia, te mando também, se você quiser, para você também. Ai, ótimo, quero sim. E a gente faz isso com o maior prazer. Então, eu estava comentando com o pessoal a questão da MP 927, muito polêmica desde um primeiro momento, e a questão da suspensão dos acordos trabalhistas. A gente está no momento em que a gente está sempre sendo colocado, a forma que as coisas são veiculadas, como se fôssemos patrões contra empregados, né? É uma coisa versus outras, e na verdade não precisa ser necessariamente assim. Claro, há medidas que a gente concorda, há medidas que a gente discorda, mas a ideia central é que a gente mantenha o maior número de empregos possíveis, enquanto a gente bola alguma coisa para isso a nível, né, tanto municipal, quanto estadual, quanto na esfera federal, todo o solo nacional, um plano realmente de recuperação de emprego e renda. E muita gente não sabe, na verdade, muitas empresas já vinham entrando na justiça, requerendo revisão dos acordos trabalhistas, mas isso estava muito caso a caso, muito da cabeça do juiz, né, dependendo do que se via, enfim, não tinha ainda nada muito consolidado, e a gente tem agora, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, né, a emenda aprovada, uma emenda apresentada, na qual, se passar agora no Senado, de fato, aqueles que estão com um acordo de trabalho, né, seja ele judicial ou extrajudicial, ou adesão de PDV, podem vir a ter esses pagamentos suspensos pelo menos até dezembro. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente, falasse um pouco melhor sobre isso, suas impressões, e claro, a gente está aqui também para tirar dúvidas de empregados e empregadores, porque isso mexe com ambos os lados, podendo trazer benefícios e malefícios para ambos os lados, dependendo da forma que foi empregado. Sim. Toda a sua palavra, é um prazer te ouvir. Gente, primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Doutora Stephanie, eu também sou apaixonada por você. Te admiro muito o seu trabalho. Acho que você desenvolve um trabalho, você traduz no seu trabalho o amor que você tem pela sua profissão, pelo exercício da advocacia. Então, assim, além de ser minha amiga, eu te admiro muito. Eu queria deixar aqui externado para todo mundo saber da minha admiração por você. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que analisar a questão trabalhista por dois pontos diferentes. A gente tem que ter a análise tanto do empregador quanto do empregado, né? A gente vive ainda, assim, mesmo após a reforma trabalhista, em um ordenamento jurídico muito patriarcal. A verdade é essa. Lógico que o empregado ele ainda é fragilizado na situação, na relação de trabalho. Isso aí, sem dúvida alguma, né? Mas as empresas também, elas sempre foram muito rechaçadas e muito prejudicadas no âmbito trabalhista. Uma relação que a gente não vê em outras esferas. Por exemplo, uma esfera civil, no direito do consumidor, por exemplo, por mais que haja, por analogia, né, uma falha numa prestação de serviço, uma empresa, uma pessoa jurídica, não responde tão duramente quanto na esfera trabalhista. É claro que a gente tem que analisar, são dois pesos e duas medidas, mas o que eu queria explicar para o pessoal é justamente nesse sentido. A gente vê a Justiça do Trabalho agindo com muito ferro e fogo com o empregador, né? De outro lado, claro, a gente vê o empregado muito fragilizado, dependendo daquele emprego, para manter o seu sustento, da sua família, e a gente respeita, lógico, isso. Mas, antes de qualquer coisa, a gente tem que ver o princípio constitucional, o princípio da isonomia. Então, a gente tem que tratar os iguais com igualdade e os desiguais respeitando as suas desigualdades, né? Então, eu acho que é esse ponto que a gente tem que analisar. Agora, a gente está vivendo, inegavelmente, uma situação muito atípica, né? Onde todos foram pegos desprevenidos. A gente nunca tinha passado por um cenário assim. Não temos notícias de pandemia assim, salvo na gripe espanhola 100 anos atrás. Mas lá de 100 anos atrás, a economia também não girava desta forma. Então, não podemos ter aquele cenário sendo aplicado agora. E nem no pós-guerra nós vivemos dessa forma como estamos sendo tão impactados. É claro que quando a gente fala do acordo, da suspensão dos acordos, podendo receber somente em dezembro, né, a gente vê
talvez um absurdo, né, dependendo desse ponto de vista, só que é realmente uma situação que nunca foi imaginada viver. A gente não esperava. A gente tem que pensar, sim, na questão da força maior, o porquê que gerou aquilo, determinada situação, né? Então, a gente tem que analisar ponto a ponto e caso a caso. A gente não pode aplicar a suspensão com efeito erga omnes, né? A gente tem que analisar o porquê da aplicabilidade. Às vezes também alguns empregadores, inegavelmente, podem também querer se aproveitar dessas situações. Muitas empresas, querendo ou não tiveram seus faturamentos tão comprometidos assim em época de pandemia. Porque mesmo em pandemia conseguiram ainda trabalhar, desempenhar as suas atividades empresariais. E por que poderiam ser beneficiadas em virtude da suspensão da exigibilidade do acordo, do pagamento do acordo? Então, são pontos que, sim, precisam ser frisados. Mas eu entendo também, quando um acordo trabalhista ele é judicializado, também fere o advogado da parte reclamante. E aí o advogado pega bem mais pesado, porque o advogado ele tem nos honorários a sua natureza alimentar. Então, você vai ver um advogado que vai receber somente em dezembro. Então, são situações, sim, têm que ser analisadas, sim, merecem um debate mais amplo, né, por conta dessas situações. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Não é assim. Mas entendo que seja prejudicial, entendo também que essa MP, como já foi muito ventilada, por ser inconstitucional, né? O que tem me chamado a atenção tem uma coisa que eu me orgulho da nossa ordem dos advogados, principalmente o OAB aqui de Niterói, hoje sob a presidência do Dr. Cláudio Viana, é que a gente tem um corpo de delegados e presidentes, enfim, a gente que está sempre atuando junto, que procura ser muito ponderado, ser muito justo, né, defender direitos de empregadas e empregadores sem aquela politicagem que muitas vezes a gente vê acontecer. Então, isso é algo que de fato eu me orgulho. E aí, eu, enquanto advogada, o que eu, na verdade, me ressinto e receio, e talvez acredito que seja o receio de muitos empregados e empregadores, é aquela bendita segurança jurídica. Por quê? Textos extremamente mal redigidos, mal amarrados. Eu entendo, acredito que a maioria de nós compreende que o momento é atípico, ninguém esperava uma pandemia, mas se você já está apresentando uma emenda, uma medida provisória, porque a MP ela está aí, em que pede saber de todas aquelas alterações, né? Muitas alterações estavam sendo propostas meio que ressuscitando a também muito debatida MP 905, que foi aquela MP chamada de contrato de amarelo, enfim. Em que pese a gente saber que tem todas essas alterações, ela mesmo quer que ela está acontecendo, ela está aí. E as emendas também são mal propostas. Então, assim, a gente sempre como advogado, né, principalmente a gente que faz assessoria não só de empregadores, mas inclusive de empresários, fala, olha, tem cuidado como você vai aplicar isso, comprove que você de fato precisava, porque a emenda apresentada na Câmara dos Deputados diz o seguinte, que foi aprovada, né? Empresas que tiveram ou fechamento ou uma redução ali do seu funcionamento em decorrência das medidas de combate e tratamento ao coronavírus. Tem muita empresa, acredite se puder ou não, que aumentou o seu faturamento, por exemplo, no ramo de alimentos. Por quê? Porque suspendeu os contratos de trabalho, acabou fazendo delivery, acabou tendo... E aí eu falo conhecimento de causa porque eu vejo isso. Claro que a gente sabe que, infelizmente, não é a maioria, não são em todos os ramos, né? Que éramos nós que todo mundo tivesse... Mas eu acredito que esses textos poderiam ser melhor amarrados com pré-requisitos objetivos para que não fique na mão do entendimento somente do juízo ou dos advogados, ou enfim, do próprio empregador, essa coisa do eu acho que. Exato. Eu acho que. Porque aí o empregador, vamos lá, de boa fé, caramba, não tenho condição, pega e estabelece. Sobrevém o entendimento de que isso é inconstitucional, a pregada que ele vai levar pode ser muito maior. Quais são os... Entende? Eu acho que isso é muito mal tratado. Você acha que há de se falar de segurança jurídica nesse contexto?
não há? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Você acha que dá para ter segurança jurídica no período? Não, de forma alguma. De forma alguma, de forma alguma. Recentemente eu vi alguns julgados, tanto de São Paulo. São Paulo tem acho que batido recorde com relação a julgados. Assim. Eu vi um julgado da 23ª Vara Trabalhista de São Paulo, acho que, salvo engano, da São Bernardo do Campo, não me recordo muito bem agora. E estava falando exatamente sobre isso. E quando as partes, porque o juízo, ele indeferiu o acordo, certo, dizendo que, como já estava transitada e julgada a decisão e devidamente homologada, não poderia caber essa alteração, né? Porque senão haveria uma novação, né? Uma novação dos pedidos, enfim, e não seria pertinente ao assunto, salvo se as partes devidamente requisessem o acordo, né, entendessem por bem o acordo, e também pediu para que a empresa juntasse comprovadamente nos autos que houve alguma dificuldade financeira em arcar com aquelas custas. Perfeito, beleza. Eu achei bem ponderado por parte do magistrado, né? Em outros pontos, a gente vê em outros lugares sendo julgados totalmente diferentes. Então, assim, em que você vai se basear? Eu acho que fica realmente uma instabilidade muito grande, porque a lei, a gente tem a interpretação da lei. Então, você, num caso concreto, você vai interpretar a lei da forma que melhor se adequa à situação do seu cliente, né? Então, você vai buscar êxito daquilo ali, naquela situação. Porém, a gente não vê essas situações tão estáveis, muito pelo contrário, a gente vê todas essas instabilidades. E realmente não tem como haver uma segurança jurídica nesse sentido. Aí vem uma MP, fala sobre isso, daqui a pouco a MP tem diversos artigos revogados. Na pandemia, o que mais aconteceu? Vide MP 927. A MP 927 foi publicada 4 horas depois, 2 artigos revogados. Então, assim, é um absurdo, porque não por questão política, enfim, nada disso, mas eu acho que realmente o legislador, ele precisa transmitir na lei, ele precisa inserir no ordenamento jurídico pátrio essa segurança, né? O nosso judiciário hoje, ele encontra-se muito assim, instável, ele não ampara mais os direitos como um todo. Eu digo isso porque eu vivo isso, a gente vive isso muito na prática. Vemos coisas, decisões, situações que jamais poderiam acontecer por conta da lei, amparo legal. Infelizmente não é assim que acontece, a gente vê situações absurdas, vemos julgados que não seriam cabíveis em determinadas situações e agora os juízes estão fazendo. Então, assim, realmente, o magistrado de piso, aqui no primeiro grau, muitas das vezes ele age também de forma, né, com desleixo, com total desídia, porque ele sabe que lá em cima também não está diferente. O espelho que ele tem é esse. Né? Então, a gente vê um STF também que fala sobre algumas situações absurdas, vide também a questão do Gilmar Mendes na liminar da TR, que também causou uma repercussão muito grande, né? Então, assim, tem... Oi? Um bom assunto depois pra gente conversar. A gente pode fazer uma outra hora falando só de TR e PCA. A gente só fala sobre isso. Então, assim, são situações realmente que não causam uma estabilidade tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Então, assim, realmente, a gente não tem hoje... Eu, assim, com muita dor no coração, eu digo isso, eu afirmo isso. A gente não tem muito amparo legal para determinadas situações. É claro, força maior, a gente está vivendo, é o que você pontuou. A gente está vivendo uma situação de força maior, mas a gente também não pode encontrar embasamento sempre na força maior. Porque na força maior, direitos são desrespeitados. E não é só isso, né, doutora? Não sei se você vai concordar com a análise que eu tenho para mim. O que acontece? A força maior, ela está aí para todo mundo. Ela está aí para o empregador, ela está aí para o empregado.
E a doutora apontou uma questão que eu sempre falo muito, eu amo o princípio da isonomia, porque ele é lindo, de fato, e porque eu acho que as pessoas não interpretam bem o princípio da isonomia, tem uma certa dificuldade. Veja bem, se o princípio da isonomia, ele te diz que você tem que tratar os iguais de forma igual, os iguais na medida da sua desigualdade, e para isso, óbvio, justamente para que você traga, né, para o mesmo nível, você está, ok, concordo, dando um socorro para a empresa, permitindo que haja suspensão do pagamento desses acordos trabalhistas. Legal. Só que da outra ponta, você tem um empregado que ou fez um acordo judicial, ou fez um acordo extrajudicial, ou aderiu no PDV, né, porque essa medida ela se amplia para todos os tipos de acordo, não são só aqueles fixados perante o magistrado, pode ser o judicial, o extrajudicial e também aqueles que aderiram no PDV, que também tem força maior. Então, quem está numa situação de mais hipossuficiência, a empresa ou aquele empregado? Porque, veja, eu entendo que as empresas, por obrigatoriedade, têm que ter um caixa mínimo, um capital mínimo, justamente para uma situação relativamente excepcional. Claro que a gente sabe que é impossível você ter bilhões de dólares, né, bilhões e bilhões, para prever uma situação tão violenta. Mas veja, você querer socorrer ou dizer que a urgência em se socorrer um empregador é tão igual, tem na mesma medida, na mesma intensidade, por assim dizer, com o empregado, não é. Porque, veja, se imagina que eu fiz um acordo extrajudicial lá no começo, tendo a certeza de que, na pior das hipóteses, eu teria aquele pagamento, a gente já vinha numa crise econômica e, para mim, esse valor tem um caráter alimentar. A questão é que, muito embora as pessoas no Brasil, na sua maioria, pugnem que o Estado não tem que inserir em nada, etc. e tal, enfim, mas na hora que a corda aperta, todo mundo corre para cima do poder público. Não é só a pessoa física, as empresas também vão. Mas que mega empresário é esses que nós temos que não tem mínima condição? Porque não é que não tem que ter medidas desde o começo. Vamos trabalhar em cima de isenção de tributo, o que é que pode ser feito, vamos ajustar jornada, trabalho, ok. Mas, assim, da forma também que está sendo jogada, porque o que está sendo feito é colocar como se empregadores e empregados fossem inimigos. Como se o direito de um tivesse que ser eliminado para que o outro pudesse existir. Isso não é verdade, pelo menos ao meu ver, não é. Então, falar de não, que o Estado mas na hora que a corda aperta, todo mundo corre para o poder público, me socorre. Eu não sei até que ponto essas normas estão sendo editadas de forma tão ruim, com redações tão ruins, propositalmente, justamente para que depois se jogue para o judiciário o encargo de decidir. Ao meu ver, não tem como não ser doloso, que a gente está vendo de inconstitucionalidade na forma de... Né? Isso aqui não era por esse caminho, existe um processo, né? A gente tem um processo para a criação de lei federal, estadual, tudo. A gente tem assuntos que podem ser tratados por MP. Nós que estamos lá de cá, a gente sabe. A gente entende que muita coisa, né, feita para ontem para ninguém morrer de fome, mas eu não sei até que ponto é intencional. E eu fico assim, e a empresa, agora a gente tem aí uma forte corrente de que vai poder ser feita a suspensão desses pagamentos. O que o empregado pode fazer? Tem alguma coisa que ele possa fazer? Na verdade, eu queria até levantar uma questão, né? Se a empresa, né, dependendo da situação, eu vou te contrapor uma pergunta, né? Porque isso também cabe análise, né? O empregado ele pode procurar alguma coisa para se socorrer, sim, claro, evidente. Só que a empresa, essas empresas que estão pedindo suspensão de acordo, elas de fato suspenderam as suas atividades, né? Porque essas empresas também, na verdade, elas têm o suporte da administração pública. Por mais que elas não tenham caixa para pagar, para se manterem, enfim, mas elas têm esse suporte. Muitas empresas fizeram adesão a programas de empresa cidadã, né, de vários municípios que têm, enfim, né, isso aí é fato, não é nenhuma novidade. Tem a edição das MPs também, de suspensão, que aí tem a complementação do pagamento
do funcionário, então desonerou muito a folha de pagamento, né? Então, assim, tem situações das empresas que a gente também tem que analisar, né? É a situação, a gente trata os iguais com igualdade e respeita a desigualdade dos desiguais. Mas, assim, não pela questão pró-empregado e também não defendendo empresas, já que eu trabalho também com empresas, né? Advogo a questão trabalhista também para empresas, mas são situações realmente que a gente tem que ter uma especial atenção, porque assim, foi o que a própria magistrada da 23ª Vara Trabalhista de São Paulo falou. Você tem que comprovar que houve a alteração da sua condição financeira. Aí o ex-empregado, né, agora, no caso, que tem um acordo judicializado, tá ali com a sentença, não consegue fazer nada, mas aquilo ali é um título executivo judicial. Executa, vai atrás, vai fazer mesmo, entendeu? Porque, assim, infelizmente, a gente vê pessoas também agindo de má fé. Não adianta, isso aí é notório. É notório, entendeu? Então, assim, nessa pandemia, infelizmente, assim, porque graças a Deus a maioria das pessoas tem noticiado coisas boas, né? Mas, infelizmente, a gente também tem visto empresas e pessoas se valendo da questão de pandemia para burlar o sistema. Eu já vi pessoas, empresas, diga-se de passagem, fazendo suspensão de contrato e trabalhando, fazendo o empregado trabalhar. Já vi. Diminuição de jornada e fazendo o funcionário trabalhar a jornada inteira. A gente vê muito isso. E aí, como é que você fica? Levantando até mesmo a questão da diminuição da jornada de trabalho. Um funcionário se acidenta dentro da empresa, num horário do qual ele não devia trabalhar. Infelizmente, a gente vê muito isso. Então, no caso desse descumprimento, né, do não pagamento do acordo ou do requerimento da suspensão, se for comprovada a má-fé, o dolo do empregador, por que não? Tem sim, tem que correr atrás, tem que fazer. Porque, infelizmente, a gente vê muito isso. As empresas, o pessoal no modo geral, né? Tanto pessoas físicas aí, que a gente viu vários exemplos ruins durante a pandemia, mas o empregador também agindo com esse dolo. E não é bacana. O que eu tenho conversado muito com as pessoas, que é muito comum quando você fala que você é trabalhista, automaticamente se adotar a visão de que a gente sempre vai demonizar o empregador. E, na verdade, para que haja empregado também precisa haver empregador, né? E o que eu tenho conversado muito com as pessoas, eu que sou uma amante de filosofia, uma das cadeiras que eu adorava no começo da faculdade, ficar viajando na maionese comigo mesmo, mas sem viajar tanto assim, é que nós temos que o coletivo ele precisa se sobrepor ao particular, né? Então, se você tem comprovadamente uma empresa ali que chega lá e comprova, como você falou, olha, o faturamento está aqui, aconteceu isso, eu mudei tantas pessoas embora, eu tive que suspender tantos contratos, etc. Você apresenta isso de uma forma e fala assim, olha, eu preciso suspender eventualmente 10 acordos, 30 acordos, depende muito do tamanho da empresa, porque a gente sabe que também tem empresas muito pequenas, mas isso é para ajudar a manter X acordos. Eu acho que assim como foi feito com a questão da 936, até tem a questão da prorrogação, que também é outro excelente tema, assim como foi exigida uma contrapartida, também talvez valesse aí existir essa contrapartida. Porque, ok, você está apresentando uma função social, você está apresentando um porquê, uma razão justificada, dizendo assim, olha só, eu estou salvaguardando X empregos. Porque, na verdade, quando a gente fala em direito, em ação judicial, a gente está sempre falando de duas pessoas que acreditam que têm direitos. E normalmente tem. O que a gente faz, normalmente, é ponderar direitos, principalmente quando você vai para a esfera do direito público, principalmente. É o que prepondera. A gente está falando de uma crise sem precedente, de uma pandemia, como você muito bem colocou, que nós não temos desde a gripe espanhola, cada vez por conta dessa coisa, né, globalização, muito próximo, avião, etc. e tal, cada vez mais rápido o contágio, enfim, tudo acontece em uma velocidade muito maior. Então, ok, mas o que vai ser trazido em contrapartida? Porque você suspende o acordo aqui, você deixa de pagar aqui, mas aí ali você também manda mais X funcionários embora. Acho que falta assim, uma política encaixada.
E não é política partidária que eu digo medidas, né? O conjunto de medidas que se encaixassem, assim como foi exigido no 936, uma contrapartida, uma estabilidade relativa. Ok, você vai suspender, então essa suspensão vai se aplicar com um percentual X. Tem que ter tido uma perda mais ou menos assim, você vai salvaguardar tantos empregos e vai suspender tantos acordos. Porque você precisa, ok, você vai dizer, você está levantando o coletivo, né, privilegiando a manutenção de um número muito maior de empregos do que um acordo. Mas acho que a coisa precisa ser melhor feita, melhor estudada. Eu acho que sempre que possível, antes de entrar com uma ação, por exemplo, para fazer a suspensão das parcelas desses acordos, acho que vale as negociações, a empresa chamar aquela galera que já teve um acordo, falar, olha, e mostrar mesmo, fazer uma mesa mesmo, como se fosse, como a gente tem sugerido aí para próprias universidades, uma mesa de negociação, transparência, né? Porque não, ó, isso está assim, assado, já que a legislação não vem, já que a gente não tem esse encaixadinho de medidas, e a gente fica atento no que você falou, boa fé, daquela empresa comprovar que realmente não há como arcar, porque tem uma questão muito complicada, né, que é o que as pessoas falam, com essa prorrogação, com essa suspensão, é a retomada, que pode ser, em princípio, a suspensão se dá até dezembro, a gente não sabe o que vai acontecer, vai que alguma coisa acontece e melhora antes, vai que alguma coisa pior acontece depois, né? A gente não sabe, a gente torce para o melhor. Eu estou querendo muito Réveillon, né? Já poder tomar lá 500 ondas para ver se leva esse ano. Mentira, nem por onda, mas assim, já estou querendo uma aglomeração saudável. Não, então... mas com certeza, com certeza. A gente quer essa mudança de cenário, a gente quer que volte ao normal, né? Mas tem que ponderar realmente, não tem... É exatamente essa situação que você levantou muito bem. Tem que analisar, tem que fazer uma mesa redonda, assim, de negociação, sim, mostrando o porquê. Porque as empresas, de fato, algumas empresas, né, estão, sim, vivendo severas crises financeiras. Então, por mais que tenham suporte, talvez, não foi possível de manter, tem algumas atividades empresariais que realmente precisaram ficar suspensas, né, não puderam trabalhar durante esse período de pandemia, e a gente já está 120 dias com essa situação de pandemia, né, dessa restrição de circulação de pessoas, esse isolamento social, enfim. Então, de fato, várias empresas foram, sim, abaladas em virtude disso, e não há nenhum problema em fazer essa nova negociação, uma vez que, tudo bem, o cenário, quando houve esse acordo, né, a realização do acordo, poderia ter sido de uma forma diferente, estávamos em um cenário diferente, né, mas sim, tem que sim ser ponderado, tem que ser analisado caso a caso. O problema é que a gente vê uma MP com muitas brechas, passível de muita interpretação, e aí a gente não tem como aplicar, você fica sem saber o que fazer, entendeu? Ao meu ver, pelo menos, é isso, né, na verdade. E aí você vai aplicando também de acordo com a necessidade ali da situação, você vai mostrando ali, né, cada um defendendo o interesse do seu cliente ali naquele momento, ora por empregador, ora por empregado e tal. Mas, de fato, e a gente também defende até mesmo o nosso salário, na verdade, nosso salário não, os nossos honorários, né, porque fica prejudicada também essa situação em acordos judiciais. Como é que o advogado vai receber em suspensão de acordo de 90 dias? Entendeu? Então, assim, é muito complicado, é difícil. Aí tem uma pessoa, o Francis está assistindo a gente, até um conhecido meu, um grande amigo meu, dizendo que ele tem cantina em Universidade de Niterói e esse ano ele só trabalhou 10 dias. Nossa. Então, assim, realmente é complicado demais. Tem a pergunta da Rita Cavalcante. Falando de férias, né? A gente já vai entrar nesse tópico, a gente fala um pouquinho, sim, não dá para alongar muito, a gente faz depois rapidinho, mas só uma observação que eu queria fazer, o que eu tenho orientado as empresas que eu presto consultoria sobre essa questão é assim, eu entro com a ação pedindo a revisão da acordo, olha, o que eu faria, o que eu faço, enfim, aconselho a gente sabe que a nova CLT, né, a reforma trabalhista, ela vem no sentido de que o que é pactuado com as partes se sobrepõe, né,
ao que está ali escrito. Então, assim, eu, enquanto empresário, enquanto empregador, porque fala empresário, a gente pensa logo em gente milionária, né? Não é isso, empresário. Tem tanto não é empresário. Não, mas é uma empresa, uma pessoa jurídica. Exatamente. Mas eu, enquanto empregador, enquanto empresa, o que eu aconselho, que eu faria? Pegaria a relação das pessoas que eu fiz acordo, se de fato isso fosse necessário. De repente, até buscaria uma forma de fazer mediação, ainda com um advogado que não fosse da empresa, para que a pessoa não se sentisse coagida, né, ou prejudicada. Sim. Abriria a situação, mostraria e repactuaria isso. Porque aí você poderia, vamos supor que você tenha só 10 acordos, né? Fazer número pequeno, que advogado, se fosse bom de número, era engenheiro rico, não era advogado, que a gente brinca que advogado não pode de número, né? Mas, vamos lá. Você vai pegar aquelas pessoas e aí teria que ter boa-fé das duas partes. E vamos supor que dos 10 acordos que você tinha ali para pagar, 5 pessoas têm condição, de fato, de suportar uma suspensão daquele acordo. Pactua um acordo. Firma um novo acordo. E depois leva para o judiciário, se for o caso, para homologar, para repactuar, que seja. É mais tranquilo, eu acho mais tranquilo, mais honesto, porque ali você já vai ter um acordo das partes, do que você ir simplesmente, porque a gente teve um primeiro momento que houve aprovação na Câmara, mas isso ainda não finalizou. E a gente não sabe como vai ser analisada essa questão da constitucionalidade a posteriori. E aí a empresa, o empregador que vai tranquilo, achando que está fazendo de boa fé, é pego na esquina sem ler ou sem documento. Uhum. Né? Não sei se você acha que isso faz sentido, né? Claro, com certeza, com certeza. A gente ainda encontra, ainda bem, né, nessa reforma trabalhista, a autonomia maior, né, das partes a realizarem esses acordos, né? Então, assim, tudo bem que no começo também foi bem em cima, né, sobre se não estaria havendo uma coação do empregado a aceitar determinados tipos de acordo, enfim, mas é válido, é totalmente válida essa situação, né? Uma vez que o direito também do funcionário não pode ser totalmente burlado, violado, né? A gente tem que obedecer minimamente os princípios trabalhistas e o princípio também da dignidade da pessoa humana, então não tem como a gente se isentar, se abster de analisar tais situações, mas totalmente válido, tem que ser analisado caso a caso e repactuar mesmo, tem que reformular os acordos, porque realmente, às vezes, não tem como se manter nesses 3 meses de suspensão, e caso realmente seja prolongada essa situação, como é que vai ficar? A gente não sabe lá na frente como é que vai ser. Pode acabar, sim, antes, Deus queira que acabe, porque eu não aguento mais isso, eu quero que volte ao normal, né? Todo mundo quer que volte ao normal, mas, infelizmente, a gente está num cenário muito incerto. Então, pode, sim, fatalmente, a situação requerer um maior, né, prazo, né, que seja prorrogado esse prazo. Então, seria, sim, o caso. É totalmente cabível, totalmente pertinente que seja repactuado, sim. Eu vejo da mesma forma. Tanto pela questão do empregado, né, quanto pela visão também do empregador, de ambas as partes. Sim. Patrícia, comenta um pouquinho sobre a questão que a Rê Cavalcante... Pessoal, quem quiser formulando pergunta, pode ir formulando, tá? Se vocês quiserem algum auxílio, pode ir colocando aqui, que a doutora Patrícia arrasa para explicar. E comenta um pouco sobre essa questão da antecipação de férias da nova das férias, que a Rê Cavalcante pediu para te comentar um pouquinho, não custa nada, né? Com certeza também. Que a gente... com certeza. A gente gosta. O que acontece? Com relação a essas medidas, né, de restrição de circulação, de não deixar a empresa, algumas atividades, né, empresariais funcionarem, né, por um período, né? Agora a gente ainda já está tendo, na verdade, essa flexibilização, mas ainda assim tem outras empresas que infelizmente não podem voltar ainda. Por exemplo, self-service, restaurante self-service não pode voltar ainda. Então, a antecipação de férias, ela acontece da seguinte forma: de acordo com a MP, o empregado, mesmo que não tenha adquirido o período, né, para
para fazer valer o seu direito a tirar férias, é porque como funciona? Você tem um período aquisitivo e um período concessivo, né? Então vamos lá. O empregado trabalha o período aquisitivo para fazer valer o seu direito. E o patrão, o empregador, tem um período concessivo de até 12 meses, 11 meses, para liberar o empregado a tirar aquelas férias, né? Perfeito. Mas vamos lá, em uma situação hipotética, o empregado está lá trabalhando há 4 meses na empresa, ele não tem direito ainda a férias. O empregador pode antecipar essas férias para o funcionário sem nenhum prejuízo. Ele pode antecipar, o funcionário vai ficar em casa sem nenhum problema, só que o empregador, ao invés de pagar as férias mais o terço constitucional, ele não o fará, ele pode pagar o terço constitucional, né? Até o próximo dia do pagamento, quando o empregado receberia o seu pagamento mensal normal. Isso é válido? Eu acho também muito pertinente, porque evita da dispensa, ele ganha um mesinho aí para também organizar as situações, né? Então, assim, uma empresa que ainda esteja com a sua atividade suspensa é válido, que ele vai deixar o empregado dele de férias, e aí, em caso de rescisão do contrato de trabalho, essas férias que já foram concedidas serão descontadas nas verbas rescisórias, tá? Não teria nenhum problema, nenhum prejuízo. E caso não haja rescisão, as férias já foram tiradas também sem nenhum prejuízo para o contrato de trabalho. Não há descumprimento no contrato de trabalho nesse sentido. Até recebi uma pergunta outro dia sobre essa situação da antecipação de férias e desse não pagamento, né, das férias, né? O empregador tem até o final do ano para realizar o pagamento das férias junto com o 13º, né, todas aquelas situações. Caso contrário, se ele não pagar, aí sim, ele está descumprindo o contrato de trabalho e aí poderia resultar numa rescisão indireta do contrato de trabalho, devidamente previsto no nosso ordenamento jurídico na CLT. Então, caso contrário, é totalmente pertinente, é cabível nessa situação. A antecipação de férias pode acontecer sem nenhum prejuízo para as partes. E a gente fala, querendo ou não, a gente tenta falar sem muito juridiquês, mas é porque os termos são técnicos. Acaba falando, é porque já está na veia. Mas assim, a rescisão, deixa eu só fazer um ponto, é porque assim, a gente vai falando. Mas também, se tiver qualquer dúvida, manda de volta a pergunta que a gente responde. A rescisão indireta do contrato de trabalho é como se um empregado estivesse dando uma justa causa no empregador. Então, se o seu empregador descumpriu alguma coisa no seu contrato de trabalho, cabe uma rescisão indireta do contrato de trabalho. E quando é reconhecida essa falta grave do empregador, o empregado tem direito a receber todas as verbas rescisórias, inclusive sacar o FGTS e a multa de 40%. Então, tem que analisar ponto a ponto, realmente, né? Então, assim, nesse caso de férias, se houver antecipação e o pagamento nas datas corretas, né, não tem nenhum descumprimento do contrato de trabalho e não cabe rescisão indireta, né? Agora, se houver antecipação, mas houver também algum descumprimento de alguma coisa, aí sim poderia caber, é um exemplo, tá? Mas tem que ver o caso concreto. O Francis Leonardo está perguntando, posso parcelar em até quantas vezes? Parcelar o quê? Eu não sei, você está falando das férias, Francis? Ou você está falando de outras coisas? Porque a gente tem também a previsão de pagamentos que podem ser feitos parcelados junto com o salário, né? Que a gente tinha aquela previsão da 905, veio a discussão pelo 927, não sei se é isso que ele está falando. E na DLPs também a gente teve até aquela previsão de não recolher o FGTS, né? Nesse período da pandemia, enfim, e depois poderia ser recolhido
poderia ser parcelado em 6 vezes, né? Porque a gente trabalha com tanto prazo, com tantas parcelas, e começa a dar curta essa hora. Verdade, dá. Mas também é um respiro, né, pro empregador, né? Olha, falando aqui, férias. Férias não é que você vai parcelar as férias, não. É que a data do pagamento vai ser desencontrada com o habitual, Francis. Que normalmente a gente tem que até que a pessoa entre, né? A gente tem que, 2 dias antes dela entrar de férias, ela tem que ter o recebimento lá do valor das férias mais o terço constitucional. O que a MP faz é permitir que o funcionário entre de férias sem ter esse recebimento prévio. Entendeu? É isso que ela faz. Ela não faz o parcelamento em várias parcelinhas do saldo das férias, não. Isso aí já é uma outra coisa, já é uma outra previsão. Exatamente. Só se fosse até mesmo aquela questão de parcelamento de férias, aí é normal, não tem nada a ver com a MP. É parcelamento de férias pela CLT, pela reforma. Porque também tem isso, né? Acho que é tanta legislação que no final das contas as pessoas não sabem o que está por onde. Então não sabem o que é transitório, o que de fato está valendo para sempre, o que está positivado ali. Com certeza. E eu vou levantar essa bandeira, porque é muito importante, tanto o empregador quanto o empregado, né, eles terem essa visão do advogado na questão consultiva, né, no consultivo e preventivo. Porque muitas das vezes as pessoas sabem que têm direito a determinadas situações, mas não sabem de que forma poderiam enquadrar os seus direitos, né? Exatamente. Agora que estou se dando conta, né? Porque às vezes as pessoas só têm noção do quanto poderiam ter evitado ter sido prejudicadas se tivessem feito uma consulta prévia, né? Ficaria mais fácil. Agora, como a insegurança jurídica está muito grande, o volume de informações está muito grande, é que as pessoas estão começando a se dar conta, principalmente na seara trabalhista, né? A esfera trabalhista ela é muito diferente dos outros ramos do direito e qualquer deslize pode trazer um prejuízo absurdo para as partes, né? Então a gente até estava falando sobre essa questão e realmente fica difícil, então é muito importante sempre você ter um aconselhamento. Não vai naquela coisa de ir no Google só, gente, pelo amor de Deus. Não, eu vi um meme, até para descontrair um pouco, assim, que a gente tenta deixar mais leve na situação, mas eu vi um meme jurídico falando assim, um cliente chegou para o advogado e falou assim, mas doutor, eu vi no Google essa situação e estou querendo uma segunda opinião. Aí o advogado falou para ele assim, tá bom, vai agora no Yahoo. Aquela segunda opinião? Vai no Yahoo. Porque assim, vai perguntar o Google, é complicado, porque assim, gente, tem a lei, as leis do modo geral, né? Elas são muito abrangentes, dá para você enquadrar sim as situações, por isso que é importante ter um advogado consultivo, é igual um médico, né? Porque eu valorizo muito a advocacia, eu levanto a bandeira, eu falo que sem um advogado não há justiça, né? Então sem justiça não há democracia. Então, realmente, o médico, a gente vai para se consultar, né? No médico, a gente não vai... Lógico que tem gente que só procura o médico quando deu ruim, quando tá morrendo, né? Mas o médico, a gente vai para se consultar, para saber o que está acontecendo e tal, para fazer um check-up. Infelizmente, as pessoas não veem na figura do advogado a mesma situação. As pessoas só procuram uma ajuda, um auxílio, uma orientação jurídica quando a bomba já está explodindo. Ou já explodiu, ou quando já deu... É porque o advogado, ele vai para apagar o incêndio, né? E muitas das vezes, essas situações já poderiam ter sido evitadas em muito tempo, né? Evitando até mesmo o prejuízo financeiro de muitas empresas. Tem uma pergunta aqui, alguma coisa. A empresa coloca uma pessoa de férias com 5 meses de casa. A pessoa pede demissão. Na rescisão, as férias foram pagas, as férias pagas foram descontadas. Isso. E devido a isso, a MP 917 não é clara. Ela quer saber se está correta essa atitude. A pessoa estava com 5 meses de casa, foi posta de férias pela 927, férias antecipadas, e aí a pessoa acabou pedindo demissão e essas férias foram descontadas. Perguntaram se isso é devido. Porque a MP não é claro pelo correto. Não, é devido sim, é devido. Por mais que
a pessoa foi beneficiada, né, pela MP, na verdade houve essa pactuação entre as partes pela MP, não tem problema não, é devido sim o desconto. É porque foi pago? Foi pago. O que eu tenho visto muito em relação a essa questão de férias, que as pessoas me perguntam muito, e a gente até entende, até porque antes de ser advogada eu já trabalhei em outras coisas, já fui estagiária, etc e tal, e a gente se coloca também no lugar do empregado, mas acho que a grande coisa que pega das férias, é a questão do, poxa, mas eu vou ser obrigado a tirar férias. Eu vou ser obrigado a tirar férias, eu não vou poder viajar, eu não vou poder sentar no bar para comer uma cerveja, eu não vou poder, dependendo de onde você esteja, usufruir da praia. Então, muita gente vem questionando muito essa questão, mas eu sou obrigado a tirar férias, porque pela lei, no caso porque a lei específica, ela se sobrepõe à lei geral, né? Isso é um princípio basilar lá do direito, a gente vê isso no comecinho da faculdade, você tem uma lei específica para um momento específico e para um bem maior. Você vai ter uma férias ali que não era a férias dos teus sonhos, porém isso é uma medida para que você consiga ter a manutenção do teu emprego, né? Para que você consiga seguir naquele posto. Então é sempre bom quando a gente pondera direitos, a gente fala muito meu, né? Aliás, essa questão do meu, da propriedade, isso é algo muito enraizado. Se você pegar um carrinho de uma criança, um brinquedo de uma criança que acabou de aprender a falar, a primeira coisa que ela vai dizer é meu. É meu. Essa é muito nossa, né? É meu. Isso é muito instintivo, eu acho, muito do ser humano. Mas tá, isso é seu. E o seu outro direito, né? Porque tão constitucional quanto o direito a férias é o próprio direito ao trabalho. Né? Você ter o direito ao trabalho é uma garantia. Exatamente, uma garantia constitucional. Essas medidas, elas são para resguardar um direito que é um direito basilar constitucional, que é o direito ao trabalho, né? Não é o direito do trabalho, mas o direito ao trabalho. Pessoal, alguém mais tem dúvida? Quer ir colocando aqui para a doutora Patrícia? Se quiser, fiquem à vontade. Se quiserem fazer alguma colocação, observação. Vamos ter sabatinadas, não tem problema. A gente está aqui para isso, ainda mais que a gente fala pouco, né? Com certeza. Com certeza. Daqui a pouco o Instagram até derruba a gente, tanto que a gente fala. Gente, cala essas duas mulheres aí, vou desligar essas advogadas. Não, eu tô doida para chegar um dia que eu vou passar 1 hora e o Instagram vai me deixar lá. Porque tem gente que... O Instagram não me deixa ainda não, o meu cai. O meu cai também, ele fica direto. Aqueles segundos começa lá, falta tanto, aí 5, 4, 3, 2, 1. Me dá um nervoso, aí vai acabar lá, tchau. Mas é exatamente isso. Porque assim, a gente também evita de que isso aconteça justamente para conseguir salvar a live. Porque quando a gente não termina a live antes dele nos derrubar, a gente não consegue salvar a live, né? Esse é um problema. E a gente, querendo ou não, vou aqui rasgar uma seda com a doutora Stephanie de novo, a gente está produzindo muito conteúdo, a gente está trazendo informação. Então, assim, perder esse conteúdo não é legal. Então, por isso que é legal a gente salvar a live, porque eu até sempre peço para o pessoal, tem um aviãozinho, um desenhozinho de um aviãozinho aí embaixo, clique nesse aviãozinho e envia essa live para o máximo de pessoas que vocês conheçam, que vocês achem que seja relevante esse conteúdo, para que eles tenham informação, que essa informação chegue até eles também. Né? Compartilhem essa live depois, porque informação é muito bom a gente propagar, né? E nessa era digital a gente tem tanto acesso a tanta coisa, né? Então vamos filtrar também o que a gente recebe de informação e o que é de qualidade, o que vai agregar, o que vai acrescentar na vida da gente, vamos compartilhar, né? E isso é muito bom. Eu adoro falar, eu adoro trazer conteúdo. A gente fala muito. Mas então... Fala aí, Paty, fala isso, fala pra mim. Não, então eu tava pensando algumas coisas aqui sobre alterações de contrato de trabalho e eu fiquei com esse negócio na cabeça da pergunta da Rê Cavalcante. Isso, quando ela falou aqui na questão a pessoa coloca a outra de férias, né? E no momento da rescisão ela desconta. Só que eu fiquei pensando, será que ela pagou as férias? Porque tem essa questão. Ela pode ter pago só o terço constitucional e não pagou as férias. Se não pagou as férias, aí tem que ver, tem que analisar a rescisão do contrato de trabalho. Entendeu? A gente ainda tem que ter esse cuidado. Foi muito bem pontuado, Patrícia. O que acontece, pessoal?
A gente está tão acostumado à regra habitual, que é receber antes de entrar de férias. Você fala que a pessoa entrou de férias, você pensa automaticamente que ela já recebeu. Mas como o MP permite essa questão do pagamento a posteriori, né, o pagamento de uma data posterior ao uso das férias, pode ser que não tenha, recebido. Inclusive, é uma coisa que eu tenho chamado a atenção do pessoal, fiquem muito atentos com tudo, principalmente agora com a nova reforma trabalhista, tanto empregados quanto empregadores, porque a má-fé a gente vê dos dois lados, sempre, isso é natural do ser humano, com qualquer coisa que você assine, porque agora o pactuado, o assinado, você está dando o teu aval ali, está dando o seu ok, aquilo ali se sobrepõe, né? Aquilo aí é a vontade das partes. Existe agora uma força muito grande na liberdade das partes. Então, assim, quando você pega o seu termo de rescisão de contrato, quando você pega, né, o que foi analisado que você foi recebido, é bom você conferir, ele dar uma olhada. Se você não tem condição de fazer essa análise sozinho, busque advogado. Há cursos, eu mesmo fiz, eu sou especialista em análise de TRCP, justamente por isso, para ajudar, às vezes, agora, como muitas categorias não tem que homologar, né, mais, então você fazer análise devida é a mesma coisa. Tem que ver, realmente, a gente não sabe, né, Rê? Será que essa pessoa ela recebeu essas férias? Se ela recebeu, o doutor Nilson está falando a mesma coisa, só analisando o TRCT, exatamente, tem que analisar, porque a gente já estava muito assim nesse automático, né? Recebia férias antes, acabou. Tá tudo certo. Então, se houve desconto, perfeito. Só que com a MP foi facultado ao empregador o pagamento dessas férias somente em dezembro. E se a pessoa foi dispensada agora e esse empregador não realizou esse pagamento ainda? Ele só pagou o terço constitucional. Então, fiquei com isso na cabeça. Falei, não, peraí, tem que ver, porque às vezes esse desconto é um desconto indevido. É verdade. É verdade. Tem isso. O que não impede, tá, pessoal, a rescisão. A questão do TRCT, lá, quando você for assinar, você pode fazer ressalvas. Se você não concorda com alguma coisa, se você pretende contestar alguma coisa em juízo, o ideal é que faça ressalva lá no TRCT. Mete um asteriscozinho básico, faz as ressalvas. Exatamente. Aí, claro, você vai estar perante quem está te apresentando o TRCT, você vai fazer isso depois, você vai fazer isso lá no ato, né, e as partes assinam, você faz as ressalvas. Você não vai te impedir, por exemplo, se a pessoa pediu demissão, ela não foi mandada embora, então era sua vontade de ser mandada embora. Tem muita gente que acha isso, mas aí não vou conseguir assinar. Consegue, faz a ressalva lá direitinho, porque o que estiver ressalvado você consegue contestar, contesta a lei. Eventualmente, por exemplo, cobradas, descontadas férias que não foram recebidas. Exato. E as verbas que já foram pagas, ok, a pessoa vai requerer em juízo, por exemplo, as verbas que não foram pagas ou descontadas de forma indevida. E o próprio empregador tem que ter cuidado com isso também na hora de discriminar, né? Para não esquecer de discriminar verbas certinho. Porque se você faz um TRCT mal elaborado, às vezes você pagou coisas ali que você se esquece, o que não tiver integrado naquele termo ali, no termo de acordo, ou no TRCT, enfim, o que não tiver explícito que foi pago, não vai ser dado como quitado. Então, eventualmente, que a gente brinca, chama que é o jabuti, né? O empregado também poderia ali, num ato de má-fé, e mesmo tendo recebido, como aquilo ali não está na relação do que ele assinou, como tendo sido quitado, eventualmente depois acionar a justiça, você não vai ter, eventualmente, como comprovar que está. Comprovar. Como temido, 25 segundos, doutora Patrícia, eu já vou me despedindo, agradecendo, dizendo para vocês, essa live vai ficar salva no meu negocinho, no meu IGVT. No Instagram. Gente, obrigada por ter assistido a gente. Obrigada mesmo. A gente vai se encontrar de novo. Vamos marcar outra live que a gente vai falar de TR. Gente, olha só, 7 segundos. Acompanhem agora, sigam o canal que é feito para a gente poder dar continuidade aqui no nosso assunto, enquanto vocês vão chegando aqui, o Silvio também, para eu poder ir adicionando ele aqui. E a gente... Olá, Suzana! A gente poder dar continuidade no assunto. Espero que você esteja gostando. Já pode, quem quiser aí, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês têm alguma dúvida. O Silvio já entrou e eu já adicionei ele aqui, vai aparecer aqui na telinha para vocês. Oi, meu amigo. Pronto, religuei. Desculpa, caiu, não tenho como interromper o negócio cair. Não, gente, tá... Então, vamos lá. Então, a gente estava falando sobre a questão de classe. Por que a gente discute muito essa questão da classe?
Porque as pessoas conseguem entender em que classe ela está. Eu costumo dizer o seguinte, no Brasil só existe 2 classes. Tá? São os que dominam e os que são dominados. Só. Não existe a classe A, B, C, D, E, como a sociedade vende para as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, hoje o cara que ganha 30 mil reais, ele se acha classe A, porque mora no Leblon, porque mora na Zona Sul, mas ele vende a mão de obra dele, a força de trabalho. Se ele ficar desempregado, ele vai conseguir viver bem durante um tempo, só que se ele não arrumar outro emprego, ele vai perder tudo que tem. E ele vai virar o quê? Dominado. Então, assim, a classe A, que é a classe dominante, ela conseguiu criar uma falsa esperança que quem está no meio termo, que consegue ter uma boa profissão, que consegue ter um bom salário, que ele está dominando. E ele não, ele é mais um dominado. A classe dominante hoje no Brasil, ela resume em apenas 5% da população, que são quem detém todo o poder econômico do país, que detém a mão de obra. Então eu digo para todo mundo assim, nós somos dominados. E a gente precisa romper isso. Então quando a gente quando a gente coloca assim, bem claro, as pessoas conseguem entender. Quando eu sou dominado, eu preciso romper isso. Então ela vai começar a lutar para poder evoluir o seu poder aquisitivo, econômico, porque a gente não tem jeito, hoje, a primeira coisa que a população negra ela quer é comer, é ter dignidade, é trabalho, é ter casa, conseguir educar seus filhos. Eles não estão nem muito preocupados com essa discussão racial, essa briga, o que é preconceito, o que é racismo. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em sobreviver. Então a gente precisa passar para eles isso, porque isso tem que estar no seu consciente. Para mim sobreviver, não posso viver num país racista. Eu não posso ter políticas que impeçam o meu crescimento. Eu não posso ter políticas que impedem acesso à escola, à universidade dos meus filhos. Porque porque a minha geração vai continuar sendo a mesma. Ela vai vindo, eu vou ter filhos, netos, bisnetos, e eles só vão sobreviver. É isso que nós queremos? Não, nós queremos muito mais. Nós queremos ter direitos, nós queremos viver bem. A gente quer ter carro, a gente quer ter casa, a gente quer ter o direito de final de semana decidir se a gente vai viajar, se não vai. Coisas normais. Mas é normal para a classe A, não para nós. A Érica está pedindo aqui se você podia explicar, acredito que conceituar ou apontar o que efetivamente representa a expressão racismo estrutural. Doutor, racismo estrutural, pode me explicar? Posso. Racismo estrutural, vou explicar bem simples. Racismo estrutural é quando o Estado brasileiro, ele tem políticas, leis que impeçam o negro de não vou nem dizer que viver bem, mas que impeçam o negro de ter os mesmos direitos que os demais, que os brancos. Vamos botar assim. É porque eu estou falando, eu fico até constrangido quando eu falo com você, que eu sei que você é uma pessoa que é antirracista, Stephanie, e a gente aponta os brancos, e que não são todos fica os brancos. Vamos entender assim, a gente está falando sobre o Estado brasileiro, é conceitual, e não especificamente Sim. a uma ou outra pessoa, é conceitual. Então o conceito é isso. Hoje, eu dei a Érica de repente não viu o início que a gente estava falando, a quantidade de leis que o Estado brasileiro criou para impedir que o negro tivesse a terra, que pudesse entrar na universidade, na escola. O Estado brasileiro, em 1902 ou 3, não se me falha a memória, criou uma lei onde negro não podia ir para a escola. Isso é racismo estrutural. É quando você é impedido por lei de ter alguma coisa.
que deveria ser direito para tudo, como a Stephanie leu a Carta Magna da Constituição. Todos nós temos os mesmos direitos. Como mesmo? Se na mesma Constituição você vai ver lá atrás leis que impediam o acesso aos direitos ao negro. Então, assim, Érica, dizendo bem, vou resumir aqui, racismo estrutural é isso. É quando o Estado impede que os negros tenham os mesmos direitos dos brancos. E assim, e é impedido ao longo do tempo. Ao longo desses 132 anos pós-abolição e nos 388 anos de escravidão, direito zero. Então, isso é racismo estrutural. Eu acho que deu para responder, né? Tem outra pergunta? Não sei, Érica, aponta aí pra gente se ficou claro para você, que eu acho que de fato você tem que falar, porque é verdade, as pessoas não têm mesmo, porque ninguém fala sobre, entendeu? Então, eu achei super pertinente a Érica perguntar, tá, mas efetivamente o que é racismo estrutural? Porque a gente vê no dia a dia e a gente vai vivendo no automático, né? E, por exemplo, não consegue entender, por muita gente, né, não consegue entender por que é que a política de cotas é uma forma de racismo estrutural, né? E aí agora acho que do jeito que você colocou é perfeito, é isso. A gente tem uma estrutura, né, Silvia, histórica, e são leis e medidas e hábitos que tendem a manter aquela estrutura. Então, ainda que você não tenha hoje, no conceito histórico, o escravo, você continua subjugando, né? Você continua controlando toda uma classe, toda uma... a gente fica até com receio da expressão e usar a expressão equivocada, né? Mas você continua subjugando ali, impedindo que aquela classe, que aquele conjunto, que aquele coletivo ascenda. Né? Então, o que você faz quando você retira a possibilidade das cotas para os negros? Não só para os negros, para os indígenas, que também havia, nos cursos de graduação ou pós-graduação. Você está impedindo eles de saírem daqui e vir para cá. Óbvio que eu acho que é o que as pessoas não conseguem entender. O que eu sinto, e cada vez mais, é que as pessoas não conseguem entender que dois erros não fazem um acerto e que uma coisa não exclui a outra. A educação tem que melhorar, a educação pública, para todo mundo. A cota isolada não vai resolver o problema de ninguém. Mas isso não invalida o significado e o objetivo das cotas. As pessoas, da cota, mas a educação aqui... Tá, mas uma coisa não exclui a outra. São medidas que têm que caminhar juntas, porque, em tese, o objetivo é você elevar o nível cultural, social e, consequentemente, econômico de toda a população, de toda a nação, principalmente do negro, que historicamente sofreu, não tem jeito. E agora, para que você consiga... Existe um processo histórico para você... de fato, é um processo, né? Foi o que você falou, não adianta libertar, tá bom, libertei. Ou então, como você falou, a lei do ventre livre, ou depois de 60 anos estar livre. É genocida, é um ato genocida, né? Então, talvez essa seja a dificuldade. Achei brilhante a forma simples com a qual você explicou racismo estrutural. Aqui, o Estado é sociedade... Oi? Não, fala, pode ler, que eu vou falar da outra exemplo. Que eu estava lendo aqui. O Estado e a sociedade desfavorecem os negros para mantê-los numa posição de inferioridade e subserviência. Isso é muito claro para mim e é muito revoltante. Foi um comentário. Concordo plenamente com ele. Vou dar só um exemplo. Você falou sobre o último ato do ex-ministro da Educação. Eu não teria problema nenhum se ele tivesse revogado toda a lei de cotas no Brasil. Mas ele não fez isso. Ele foi específico. Ele foi preconceituoso, ele foi racista, ele foi covarde. Ele foi exatamente ali, onde beneficia negros e índios. Ele não acabou com a cota dos filhos de militares. As cotas de filhos militares existem até hoje. E ninguém fala. Ninguém questiona. As pessoas nem sabem o que tem. Exatamente. Aí você pensa o seguinte, o cara já tem estabilidade, o militar já ganha bem,
né? Tem ali um padrão de vida legal e tem cota. E ninguém questiona isso, gente. O filho de fazendeiro tem cota em universidade. Como assim? E ninguém questiona isso. Agora, a cota para negro, aí é questionável. Eu não posso deixar aquele negrinho, o filho da minha empregada, estudar na mesma universidade que meu filho. Eu sou engenheiro, meu filho, meu filho vai ser engenheiro, vai ser dono da minha empresa. Como é que vai ajudar no mesmo lado que o filho da minha empregada? Não, assim, eles não aceitam isso. Essa é a realidade. Eu costumo dizer que esse período de um governo mais progressista, onde deu acesso à educação, deu acesso a algumas coisas que a empregada, o porteiro, não tinham condições de viajar de avião, né? Aí conseguiu viajar de avião, conseguiu curtir as suas férias, que seja uma semana ou 2 semanas. Não foi no hotel de luxo, mas conseguiu ir a Porto Seguro, conseguiu a Fernando de Noronha, tirou foto, botou no Facebook, a patroa olhou. Que negrinha abusada! Eu já escutei isso. De vez de juntar dinheiro para comer, tá indo viajar. Olha, isso é o quê? Isso é racismo estrutural. É eles não aceitarem que a gente ocupe os mesmos lugares que eles. Né? Então, isso realmente é muito revoltante. A gente fica assim, olhando, que sociedade é essa? E eu costumo dizer que muita gente me questiona consciência negra, consciência humana. Aí eu digo, enquanto a consciência humana for racista, preconceituosa, nós precisamos de ter consciência negra. Você quer uma coisa que me mata? Me mata. Desculpa se alguém acredita nisso que eu vou falar agora, que eu não acredito, e me mata. Racismo reverso, a Fernanda colocou aqui. Gente, dizer que sofre racismo reverso me dá um sentimento interno, porque assim, eu não sei se as pessoas querem realmente muito acreditar nisso, porque eu acredito sinceramente, de verdade, que tem muita gente que não tem no nível consciente, literalmente, plenamente consciente, essa questão do racismo, porque ele é estrutural, ele é cultural, ele vem sendo incutido, como a gente falou. Mas aí você fala assim, mas é aí que eu sofro racismo reverso. Para mim não existe racismo reverso. Sinceramente. Quer dizer, agora, assim, você vê de determinadas pessoas com camisa do Brasil, eu já costumo ter um certo nervosinho. Eu te confesso que eu, por exemplo, passei a ter vergonha de usar a camisa do Brasil, mas esse é só um detalhe para um outro momento. Mas, assim, racismo reverso não existe, sabe? Eu não sei se você acredita que existe, me corrija se eu estou errada. Por isso eu digo, tem sim que ter a consciência negra, porque a gente precisa explicar para as pessoas esse processo e não deixar a história morrer. Porque o que a gente tem visto é que a história, com o passar do tempo, a história vai morrendo. E não só a dos negros, a dos indígenas, enfim, de forma geral. Teve agora há pouco tempo o Dia do Trabalho, eu fiz uma postagem falando sobre a história do trabalho, que antes era um Dia do Trabalhador, tentando explicar a razão estratégica pela qual houve a mudança. Porque esses conceitos vão se perdendo e tudo é normal. Eu não vou dizer nome, mas eu vi uma pessoa, uma conhecida minha, tá? A gente conversando, se barra na rua, e aí você comentou um negócio que eu vou dizer agora, não vou dar nome aos bois. Fulana que faz faxina lá em casa,